Muitos problemas misturados, os sentimentos de culpa em relação a Gennaro e a Enzo, os terríveis turnos de trabalho, as horas extras, as safadezas de Bruno, a família de origem, que queria voltar a pesar sobre ela, e aquela presença de Pasquale com quem não adiantava ser arredia. Ele nunca se incomodava, aparecia sempre alegre e ora arrastava Lila, Gennaro e Enzo para uma pizzaria, ora os levava de carro até Angerola, para o menino respirar um pouco de ar fresco, mas acima de tudo tentou envolvê-la em suas atividades. Convenceu-a a se inscrever no sindicato mesmo contra a vontade dela, e fez isso apenas para ferir Socavo, que não veria a coisa com bons olhos. Emprestou-lhe panfletos de todo tipo, muito claros, muito essenciais, sobre temas como remuneração, contratação, faixas salariais, sabendo perfeitamente que se ele não se desse ao trabalho de folheá-los, arrastou Enzo e o menino para a Riviera de Tiaia, onde haveria uma manifestação pela paz no Vietnã, que acabou em correria geral. Pedras voavam, fascistas faziam provocações, policiais atacavam, Pasquale trocava socos, Lila gritava insultos e Enzo maldizia a hora em que decidiria levar Gennaro para que aqueles pandemônio. Mas naquela fase havia especialmente dois episódios importantes para Lila. Certa vez, Pasquale insistiu muito para que ela fosse ouvir uma companheira importante. Lila aceitou o convite, estava curiosa, mas quase não escutou a fala, um discurso genérico sobre partido e classe operária, porque a companheira importante chegou atrasada e, quando a reunião finalmente começou, Genaro já estava agitado e ela precisou entretê-lo, ora saindo para que ele brincasse na rua, ora voltando para dentro, ora se reiterando de novo. No entanto, o pouco que ouviu foi suficiente para que ela se desse conta da excelência daquela mulher e de como se distinguia em tudo do público operário e pequeno burguês que estava ali. Por isso, quando percebeu que Pasquale, Enzo e alguns outros não se mostravam satisfeitos com o que ela dizia, pensou que estavam sendo injustos e que deveriam ser gratos àquela senhora culta que tinha ido ali perder seu tempo com eles. E enquanto Pasquale fez uma intervenção tão polêmica que a companheira deputada se irritou, elevando o tom e exclamou furiosa: Agora chega, vão embora. Essa reação agradou a Lila, que se sentiu do lado dela. Foi evidentemente como sempre, trazia dentro de si sentimentos em tumulto. Quando Enzo gritou em defesa de Pasquale, companheira, sem nós você nem sequer existiria. Por isso continue aí, que nós desejamos e vá embora apenas quando nós quisermos. Lila mudou de ideia, se solidarizou de repente com a violência daquele nós, teve a impressão de que a mulher o merecia, e voltou para casa raivosa com o menino, que lhe estragara a noite. Bem mais agitada foi uma reunião do comitê na qual Pasquale, em sua ânsia de engajamento, decidira intervir. Lila compareceu não só porque ele insistira muito, mas também porque achou que a agitação que o levava a tentar compreender as coisas era boa. O comitê se reunia em Nápoles, numa casa antiga, da Via del Tribunale. Eles chegaram à noite no carro de Pasquale e subiram as escadas arruinadas, mas monumentais. O ambiente era amplo, os presentes poucos. Lila notou como era fácil distinguir entre os rostos dos estudantes e os dos trabalhadores, a desenvoltura dos líderes e o balbucio dos gregários. E algo logo a contrariou. Os estudantes fizeram exposições que lhe pareceram hipócritas. Tinham uma postura humilde que contrastava com suas frases arrogantes. De resto, o refrão era sempre o mesmo. Estamos aqui para aprender com vocês, ou seja, com os operários, mas na realidade exibiam ideias claras demais sobre o capital, sobre a exploração, sobre a traição da sociodemocracia, sobre as modalidades da luta de classes. Além disso, descobriu que as poucas mulheres ali, em geral taciturnas, estavam cheias de conversas moles com Enzo e Pasquale. Principalmente Pasquale, que era o mais sociável, era tratado com grande simpatia. Era considerado um operário que, mesmo tendo a carteirinha do Partido Comunista, mesmo dirigindo uma seção, tinha decidido levar sua experiência de proletário para o âmbito revolucionário. Quando ele e Enzo tomaram a palavra, os estudantes, que entre si só faziam divergir, se mostraram sempre de acordo. Como já de costume, Enzo foi de poucas e concentradas palavras. Já loquacidade inesgotável sobre os progressos que o trabalho político estava tendo nos canteiros de obra da província, e lançou indiretas polêmicas contra os estudantes, que eram pouco ativos.
No final, sem aviso prévio, pôs Lila na berlinda. Apresentou-a em nome e sobrenome. Definiu-a como uma companheira operária que trabalhava numa pequena indústria alimentar e lhe fez muitos elogios. Lila franziu o senho, apertou os olhos, não apreciou que todos a observassem como uma ave rara. E quando, depois de Pascoale, uma garota interveio, a primeira entre as mulheres a tomar a palavra, ficou ainda mais irritada. Primeiro, porque se apressava e se expressava de modo livresco. Segundo, porque a citou várias vezes, chamando-a de companheira Cerulo. Terceiro, porque já a conhecia. Era Nádia, a filha da professora Galiane, a namoradinha de Nino, que enchia lhe endereçava cartas de amor. De início, temeu que Nádia também tivesse a reconhecido, mas embora a garota falasse voltada quase sempre para ela, não deu nenhum sinal de reconhecê-la. De resto, por que deveria? Quem sabe quantas de rico tinha frequentado e qual multidão de sombras trazia na memória. Lila, ao contrário, tivera apenas aquela única ocasião de anos antes que lhe marcara muito. Recordava-se com precisão da casa no curso vitoriano Emanuele, de Nino, de todos aqueles jovens de boa família, dos livros, dos quadros, da experiência desastrosa que tivera, do mal-estar que sentira. Não suportou a situação, levantou-se enquanto Nádia ainda estava levando e saiu com Genaro, carregando dentro de si uma energia ruim que, não achando válvulas de escape, deu voltas em seu estômago. Mas logo em seguida retornou ao salão, decidida a dizer o que pensava para não se sentir diminuída. Agora um jovem de cabelo encaracolado estava falando com grande competência sobre a siderúrgica Italcider e o trabalho por empreitada. Lila esperou que o rapaz terminasse e, ignorando o olhar perplexo de Enzo, pediu a palavra. Falou longamente em italiano, enquanto Gennaro se agitava em seu colo. Começou baixinho, depois prosseguiu em meio ao silêncio geral, com uma voz talvez muito alta. Disse provocadora que não sabia nada de classe operária. Disse que só conhecia as operárias e os operários da fábrica em que trabalhava, pessoas com as quais não havia absolutamente nada a aprender senão a miséria. Vocês imaginam, perguntou, o que significa passar 8 horas por dia mergulhado até a cintura na água do cozimento das mortadelas? Imaginam o que significa ter os dedos cheios de feridas de tanto descascar ossos de animais? Imaginam o que significa entrar e sair das câmeras frigoríficas a 20 graus negativos e receber 10 liras a mais por hora? 10 liras. A título de insalubridade? Se imaginam, o que acha que podem aprender com gente que é forçada a viver assim? As operárias devem permitir que chefetes e colegas passem a mão na bunda sem dar um pio. Se o patrãozinho sentir necessidade, uma delas deve acompanhá-lo até a câmara de manutenção, como já aconteceu e o pai dela fazia, e talvez até o avô. E ali, antes de pular em cima de você, esse mesmo patrãozinho lhe faz um discurso batido sobre como o cheiro dos salames o excita. Homens e mulheres se submetem a revistas corporais porque na saída há uma coisa chamada triagem, que quando se acende o vermelho em vez do verde, quer dizer que você está levando escondido salames e mortadelas. A triagem é controlada pelo vigia, um espião do patrão, que acende o vermelho não só para os furtadores, mas especialmente para moças bonitas e arredias e para os encrenqueiros. Esta é a situação na fábrica onde eu trabalho. O sindicato nunca entrou ali e os operários não passam de uma gente pobre e chantageada, sujeita à lei do patrão, ou seja, eu lhe pago o portanto e possuo a sua vida, sua família e tudo o que está à sua volta. E, se você não fizer do jeito que eu mando, acabo com a sua raça. A princípio, ninguém deu um pio. Depois seguiram outras falas e todas citaram Lila com devoção. Ao final, Nádia foi abraçá-la, fez-lhe muitos elogios. Como você é bonita, como é inteligente, como fala bem. Depois agradeceu e disse séria: Você nos fez entender quanto trabalho ainda temos pela frente. Mas apesar do tom elevado, quase solene, Lila achou mais infantil do que lhe pareceu quando, naquela noite de anos atrás, a encontrara com Nino. O que ela e o filho de Sarratório faziam? Dançavam, conversavam, se esfregavam, se beijavam? Já não lembrava mais. Sim, a garota era de um encanto que ficava na memória. E agora, ao vê-la diante de si, pareceu-lhe ainda mais limpa, quem tão limpa e frágil
e tão genuinamente exposta ao sofrimento alheio que parecia sentir o tormento em seu próprio corpo até o insuportável. Você vai voltar? Tenho de cuidar do menino. Você tem que voltar. Nós precisamos de você. Mas Lila balançou a cabeça contrariada e repetiu a Nádia: Tenho de cuidar do menino, e o mostrou com um gesto na mão, dizendo a Genaro: Se despeça da senhorinha. Diga que já sabe ler e escrever. Mostre a ela como você fala bem. E como Dinário escondeu o rosto em seu colo e, por outro lado, Nádia esboçou um sorriso, mas não se mostrou interessada, Lila repetiu. Tem de cuidar do menino. Trabalho 8 horas por dia, sem contar os extras. Gente que se encontra em minha situação só quer poder dormir à noite. Então foi embora transtornada, com a impressão de ter se exposto demais a pessoas de boa índole, sim, mas que mesmo compreendendo tudo em abstrato, concretamente não podiam entendê-la. Eu sei, ficou-lhe na cabeça, sem se tornar um som. Eu sei o que significa uma vida abastada e cheia de boas intenções. Você nem sequer imagina o que é a miséria de verdade. Uma vez na rua, o mal-estar cresceu. Enquanto caminhavam para o automóvel, sentiu que Pasquale e Enzo estavam carrancudos e intuiu que sua fala os tinha ferido. Pasquale a pegou com delicadeza pelo braço, superando uma distância física que até então jamais tinha ultrapassado, e lhe perguntou: Você realmente trabalha nessas condições? Ela, incomodada com o contato, respondeu: E você? Como é que você trabalha? Como vocês dois trabalham? Não responderam. Trabalhavam duramente, isso era certo, e pelo menos Enzo tinha com certeza sob os olhos na fábrica algumas operárias esgotadas pelo cansaço, pelas humilhações e obrigações domésticas, tanto quanto Lila. No entanto, agora ambos se horrorizavam com as condições em que ela trabalhava. Não podiam tolerar. É preciso esconder tudo deles, dos homens. Preferiam não saber, preferiam fazer de conta que o que acontecia em seus ambientes por algum milagre não ocorria com as mulheres ligadas a eles, e que esta era a ideia que os acompanhara desde a infância. Deviam proteger, mesmo correndo o risco de serem assassinados. Diante daquele silêncio, Lila ficou ainda mais furiosa. Vão tomar no cu, disse. Vocês e a classe operária. Entraram no carro e trocaram apenas umas frases genéricas durante a viagem até San Giovanni a Dedúcio. Mas, quando Pasquale os deixou na porta do prédio, lhe disse sério: Não há o que fazer, você é sempre a melhor. Então partiram para o bairro. Enzo, por sua vez, com o menino dormindo em seus braços, murmurou taciturno: Por que você nunca me falou nada? Alguém na fábrica pôs as mãos em você? Estavam exaustos, e ela decidiu acalmá-lo, e disse: Comigo não ousariam. Dias depois, os problemas começaram. Lila chegou ao trabalho de manhã cedo, sobrecarregada por mil incumbências e totalmente desesperada e despreparada para o que estava prestes a acontecer. Fazia muito frio. Há dias ela estava tossindo, com um resfriado. Já na estrada encontrou dois rapazes. Deviam ter decidido se cabular a escola. Um deles a cumprimentou com certa intimidade e lhe deu não um folheto, como é mais comum, mas um caderninho mimeografado, de várias páginas. Ela respondeu ao cumprimento com um olhar perplexo. Tinha visto o rapaz no comitê da Via de Tribunale. Depois meteu o fascículo no bolso do pacote e passou por Filipo, o vigia, sem sequer lhe dirigir o olhar. Tanto que ele gritou: Olha lá, hein? Agora não se diz nem bom dia? Trabalhou com o afinco de sempre. Naquele período estava de descarnagem e se esqueceu do rapaz. Na hora do almoço, foi para o pátio com uma marmita e procurou um cantinho ao sol para comer, mas Filipe, assim que a avistou, saiu da guarita e caminhou até ela. Era um homem de seus 50 anos, de baixa estatura, pesado, propenso às obscenidades mais asquerosas, mas também inclinado a sentimentalismos melosos. Recentemente nascera seu sexto filho, e ele se comovia facilmente. Sacava a carteira do bolso e impunha a todos a foto do menino. Lila pensou que ele decidira mostrá-la também a ela, mas não era isso. O homem tirou do bolso do casaco o texto mimeografado e lhe disse em um tom muito agressivo: Ceru, escute bem o que eu vou lhe dizer. Se as coisas que estão escritas aqui foi você quem contou a esses estruns, você tá numa enrascada fodida, sabia disso? Ela respondeu gélida.
Não sei de que merda você tá falando. Me deixe comer. Felipe abriu com raiva o fascículo em sua cara e esbravejou. Não sabe, né? Então leia. Aqui dentro a gente sempre viveu na paz e amor. E só uma puta que nem você podia falar essas coisas por aí. Eu acendo a triagem quando me dá na telha? Eu fico bulinando as mulheres? Eu, um pai de família? Olhe bem, ou o Dom Bruno faz você pagar por isso. E caro, ou juro por Deus que eu mesmo quebro a sua cara. Então deu meia volta e retornou à guarita. Lila acabou de comer com calma, depois de recolher o panfleto. O título era pretensioso: Enquete sobre a condição operária em Nápoles e província. Folheou as páginas, olhou uma inteira dedicada à fábrica de embutido socavo. Leu palavra por palavra tudo o que saíra de sua boca na reunião. Fez de conta que não era nada, deixou o fascículo no chão, voltou sem olhar para a guarita e retomou o trabalho. Mas estava furiosa com quem a metera naquela confusão sem nem mesmo avisá-la. Sobretudo com Nádia, a santinha. Com certeza foi ela quem escreveu aquela droga, toda certinha e cheia de afetações emocionais. Enquanto trabalhava com a faca na carne fria e o cheiro a nauseava e a raiva crescia, sentiu em torno de si a hostilidade dos colegas de trabalho, homens e mulheres. Todos se convenciam havia tempos, sabiam que eram vítimas conviventes e não tinham a menor dúvida de quem tinha sido a delatora. Ela, a única que se comportara desde o início como se a necessidade de labutar não se confundisse com a necessidade de se humilhar. À tarde, Bruno apareceu e logo em seguida mandou chamá-la. Estava com o rosto mais vermelho que o habitual. Trazia na mão o panfleto mimeografado. Foi você? Não. Me diga a verdade, Lila. Lá fora já tem gente demais fazendo confusão. Você também se juntou a eles? Já disse que não. Não, né? Mas aqui não há ninguém que tenha a capacidade e a cara de pau de inventar todas essas lorotas. Deve ter sido um dos funcionários. Os funcionários, menos ainda. Então o que você quer de mim? Os passarinhos estão cantando por aí. Vá se informar com eles. Ele bufou. Pareceu realmente amargurado. Disse: Eu lhe dei um trabalho. Fiquei quieto quando você se inscreveu no CGIL. Meu pai a expulsaria a pontapés. Tudo bem, cometi uma tolice lá na maturação, mas lhe pedi desculpas. Você não pode dizer que a persegui. E você faz o quê? Se vinga expondo assim meu estabelecimento e dizendo preto no branco que eu levo as operárias para a sacanagem? Mas desde quando eu, com as operárias, você é maluca? Já estou me arrependendo do bem que lhe fiz. O bem? Eu trabalho que nem uma condenada e você me paga uma ninharia. Eu faço muito mais. Está vendo? Está faltando e falando com aqueles imbecis. Tenha coragem de admitir que foi você quem escreveu isto aqui. Bruno torceu a boca, olhou as páginas diante de si e ela percebeu que ele vacilava, não conseguia se decidir. Adonar tons mais duros, ameaçá-la, demiti-la, recuar e tentar entender se havia outras iniciativas daquele tipo de andamento. Por fim, ela se decidiu e disse em voz baixa, de má vontade, mas com um pequeno trejeito cativante que se chocava com a lembrança da violência dele, ainda viva em seu corpo. 3 fases conciliadoras. Confie em mim, eu tenho um filho pequeno para criar. Realmente não fiz isso. Ele fez um sinal que sim, mas também resmungou descontente. Sabe o que você me obriga a fazer agora? Não, e não quero saber. Mesmo assim, vou lhe dizer: se aqueles lá são seus amigos, avise a eles. Se voltarem a fazer arruaça aqui em frente, vou mandar dar tanta porrada neles que vão até perder a vontade. Quanto a você, fique atenta. Se puxar mais a corda, vai ver que arrebenta. Mas o dia não terminou ali. Na saída, quando Lila passou, o vermelho da triagem se acendeu. Era o ritual de sempre. Todos os dias o vigia escolhia alegremente 3 ou 4 vítimas. As garotas tímidas se deixavam apalpar de olhos baixos. As mulheres escoladas riam e faziam fila. Se você quiser tocar, toque, mas ande logo, que eu preciso ir cozinhar. Naquela vez, Filipe só parou Lila. Fazia frio, soprava um vento forte. O vigia saiu da guarita e Lila estremeceu e disse: Se você tocar em mim, juro por Deus que eu mato você ou mando alguém matar.
Carrancudo, Felipe apontou uma mesinha de bar que estava sempre ao lado da guarita. Esvazie os bolsos, um de cada vez. Ponha tudo aqui em cima. Lila encontrou no casaco uma linguiça fresca. Sentiu desconforto, a carne mole compactada dentro da tripa. Tirou para fora, caiu na risada e falou: Que gente de merda vocês são. Todos vocês. Ameaças de denúncia por furto, corte de salário, multa e ofensas de Filipe a ela, dela para Filipe. Bruno não deu as caras, no entanto, com certeza ainda estava na fábrica. O carro dele estava no pátio. Lila intuiu que, a partir daquele momento, as coisas piorariam ainda mais para ela. Voltou para casa mais cansada que de costume, se irritou com Dinaro, que queria ficar com a vizinha e preparou o jantar. A Enzo disse que ele estudasse as apostilas sozinho e se deitou cedo. Como não conseguia se esquentar debaixo das cobertas, levantou-se e vestiu uma malha de lã sobre a camisola. Estava se deitando de novo quando, de repente, sem uma razão evidente, o coração lhe subiu à garganta e começou a bater tão forte que parecia o coração de um outro. Já conhecia aqueles sintomas. Eles acompanharam aquilo que, em seguida, 11 anos mais tarde, em 1980, batizou de desmarginação. Mas nunca ocorrera de se manifestar de modo tão violento, e além disso, era a primeira vez que acontecia estando ela sozinha, sem pessoas ao redor, que por um motivo ou por outro desencadeassem aquele efeito. Depois, com um movimento de horror, se deu conta de que não estava sozinha de fato. De sua cabeça atordoada estavam sozinhas e se saindo figuras e vozes do dia, a flutuar pelo quarto. Os dois rapazes do comitê, o vigia, os colegas de trabalho, Bruno na sala da maturação, Nádia, todos muito velozes, como num filme mudo. Até os sinais da luz vermelha da triagem tinham intervalos brevíssimos. Até Filipe, que arrancava a linguiça de suas mãos, ele gritava ameaças. Tudo um truque da mente. No quarto, com exceção de Gennaro, na caminha ao lado, com sua respiração regular, não havia pessoas e sons verdadeiros. Mas isso não a acalmou, ao contrário, multiplicou seu assombro. As batidas do coração agora eram tão fortes que pareciam capazes de explodir a engrenagem das coisas. A tenacidade do aperto que encerrava as paredes do quarto se enfraquecia. Os choques violentos na garganta sacudiam a cama, abriam rachaduras no reboco, deslocavam a calota craniana. Talvez estraçalhavam o menino. Sim, o estraçalhariam, como a um boneco de plástico, abrindo-lhe o peito, o ventre e a cabeça para revelar seu interior. Preciso afastá-lo daqui, pensou. Quanto mais tempo e quanto mais perto ele estiver, mais provável que se desfaça. Mas se lembrou de outro menino que tinha afastado de si, um menino que não conseguia formar-se em sua barriga, o filho de Stefano. Eu o expulsei, ou pelo menos era o que diziam Pinute e Guilhola às minhas costas. E talvez, de fato, eu tenha feito isso. O expulsei de mim de propósito. Porque nada até agora realmente deu certo comigo. E por que eu deveria me agarrar ao que não deu certo? As batidas não davam impressão de serenar. As figuras de fumaça perseguiam com um zumbido de vozes. Saiu de novo da cama, sentou-se na borda. Estava coberta de um suor grudento. Pareceu-lhe óleo gelado. Apoiou os pés nus contra a caminha de Gennaro, o empurrou devagar para afastá-lo, mas não muito. Temia destruí-lo se o mantivesse por perto e perdê-lo se o distanciasse muito. Foi à cozinha com passos curtos, apoiando-se nos móveis, nas paredes, mas olhando sempre para trás, com medo de que o piso cedesse, arrastando Gennaro para baixo. Bebeu a água da torneira, lavou o rosto e o coração parou de repente, arremessando-a para a frente como depois de uma freada brusca. Acabara. O encaixe das coisas recuperou a aderência. O corpo lentamente voltou aos eixos e ela se enxugou. Lila agora tremia e estava tão cansada que as paredes giravam à sua volta. Teve medo de desmaiar. Preciso ir até Enzo, pensou, recuperar calor. Entrar na cama dele agora, me apertar contra suas costas enquanto ele dorme, recuperar eu mesma o sono. Mas desistiu. Sentiu no rosto o pequeno trejeito gracioso que fizera quando disse a Bruno: Confie em mim, eu tenho um filho pequeno para criar. Realmente não fiz isso aí. Uma expressão cativante, talvez sedutora, o corpo de fêmea agindo automaticamente, apesar do asco. Sentiu vergonha, como se pudera se comportar daquela maneira sabendo que o socavo lhe fizera na sacanagem. E, no entanto,
Pressionar os machos e impeli-los como bichinhos obedientes para finalidade que não eram as deles. Não, não, chega. No passado, ela agira assim por vários motivos, quase sem se dar conta, com Stefano, com Nino, com o Solara, talvez também com Enzo. Agora não queria mais isso. Se viraria sozinha. Com vigia, com os colegas de trabalho, com os estudantes, com Socavo, com a própria cabeça cheia de pretensões que não conseguia se resignar e, desgastada pelo choque com as pessoas e coisas, começava a ceder. Ao despertar, descobriu que estava com febre, tomou uma aspirina e foi trabalhar mesmo assim. No céu ainda noturno havia uma luz tênue, azulada, que roçava construções baixas, campos lamacentos e destroços. Já na embocadura do trecho descampado que levava à fábrica, enquanto evitava as poças, notou que os estudantes agora eram quatro, os dois do dia anterior, um terceiro da mesma idade e um gordo, decididamente obeso, de seus 20 anos. Estavam colocando no muro cartazes que convocavam para a luta e começavam a distribuir um folhetinho com o mesmo teor. Porém, se no dia anterior, por curiosidade, por gentileza, operários e operárias tinham aceitado receber o panfleto, agora, a maior parte, eu seguia em frente de cabeça baixa, ou pegava o papel e imediatamente o amassava para jogar no lixo. Tão logo viu que os rapazes já estavam ali, pontuais, como se o que chamavam de trabalho político tivesse horários mais rígidos que o dela. Lila sentiu antipatia. A antipatia se transformou em hostilidade quando o jovenzinho do dia anterior a reconheceu e foi a seu encontro correndo, com um ar cordial e um bom número de folhetos na mão. Tudo certo, companheira? Lila não lhe deu bola. Estava com a garganta inflamada, as têmporas latejando. O rapaz insistiu, falou inseguro. Sou Dário, talvez não se lembre. Nos vimos na vida até tribunale. Já sei quem você é, caralho, explodiu Lila. Mas não quero conversa nem com você, nem com seus amigos. Dário ficou sem palavras, diminuiu o passo, falou quase para si. Não quero folheto? Lila não respondeu para evitar ofendê-lo ainda mais, mas guardou na memória a cara desorientada do rapaz, aquela expressão que as pessoas fazem quando se sentem do lado certo e não entendem como é que os outros não compartilham sua opinião. Pensou que deveria lhe dar explicado direito porque tinha dito as coisas que disse no comitê, e porque achara insuportável que tudo aquilo fosse parar no texto mimeográfico, e por que motivo julgava inútil e estúpido que eles quatro, em vez de ainda estarem na cama ou se preparando para entrar numa sala de aula, estivessem ali, no frio, distribuindo um folheto apinhado de frases a pessoas que mal sabiam ler, e pior, não tinham razões para se submeter àquele esforço, uma vez que elas já conheciam aquelas coisas, as viviam todos os dias e podiam contar outras ainda piores, sons impronunciáveis que ninguém jamais teria dito, escrito, lido, e que, no entanto, custodiavam em potência as verdadeiras razões de sua subalternidade. Mas estava com febre, cansada de tudo. Seria muito extenuante para ela. De todo modo, já tinha chegado ao portão, e ali o cenário estava se complicando. O vizinho esbravejava com um rapaz mais velho, o obeso, gritando-lhe em dialeto. Passe dessa linha, passe. Assim você entra sem permissão numa propriedade privada e eu lhe dou um tiro. O estudante, igualmente agitado, replicava rindo, uma risada larga, agressiva, que acompanhava de insultos. Chamava-o de servo, berrava em italiano: Atire, me mostre se você sabe atirar. Isto aqui não é propriedade privada. Tudo o que há aqui dentro pertence ao povo. Lila passou ao lado de ambos. Quantas vezes assistira às pataquadas com aquelas? Rino, Antônio, Pasquale e Enzo, todos eram mestres nasquelas patifarias. E disse a Filipe séria: Faça a vontade dele, não perca tempo com conversas. Alguém que poderia estar dormindo ou estudando e em vez disso está aqui, enchendo o saco, merece levar um tiro. O vigia olhou para ela, ouviu e ficou de boca aberta, tentando entender se estava realmente o encorajando a fazer uma loucura ou se debochava dele. Já o estudante não teve dúvidas. A mirou com raiva e gritou: Vá, entre, vá lamber o saco do patrão. E recuou alguns passos, balançando a cabeça. Depois continuou redistribuindo folhetos a 2 metros do portão. Lila avançou pelo pátio. Já estava cansada às 7 da manhã. Sentiu os olhos queimando. 8 horas de trabalho que pareceram uma eternidade.
Nesse momento, surgiu atrás de si um barulho de freios e gritos de homens, e ela se virou. Dois carros tinham chegado, um cinza e um azul. Alguém desceu do primeiro e começou a arrancar os cartazes recém-colados no muro. A coisa vai ficar feia, pensou Lila, e instintivamente fez o caminho inverso, mesmo sabendo que devia agir como os outros, se apressar, entrar e começar o trabalho. Deu poucos passos, o suficiente para distinguir com clareza o jovem que estava ao volante do carro cinza. Era Gino. Pôde vê-lo abrir a porta e, alto e massa de músculos em que se transformara, sair do automóvel empunhado um bastão. Os outros, os que estavam arrancando os cartazes, os que mais preguiçosamente estavam ainda deslizando para fora do carro, 7 ou 8 ao todo, seguravam correntes e barras de ferro. Quase todos fascistas do bairro, e Lila reconheceu alguns. Fascistas como tinha sido o pai de Stefano, Dom Aquile, e como se revelara o próprio Stefano, fascistas como Solara, avô, pai, netos, ainda que às vezes posassem de monarquistas, às vezes de democratas cristãos, segundo a conveniência. Detestava-os desde que garotinha imaginara cada detalhe de suas objeções, desde que teve a impressão de descobrir que não havia modo de se livrar deles, de como começar tudo do zero. A ligação entre passado e presente nunca cedera de fato. O bairro os amava em sua larga maioria, os bajulava, e eles surgiam com seu negrume a cada ocasião de violência. Dário, o rapazinho da via de Tribunale, foi o primeiro a reagir. Correu para protestar contra os rapazes arrancados. Levava na mão um maço de folhetos e Lila pensou: jogue fora, cretino. Mas ele não fez isso. Ouviu que ele falava em italiano frases inúteis, do tipo: parem com isso, vocês não têm o direito. E enquanto isso, viu que se virara para os companheiros em busca de ajuda. Não sabe nada sobre como se luta, nunca perder de vista o adversário. No bairro não havia blá blá blá. No máximo se lançavam gritos com olhos esbugalhados de meter medo. E nesse meio tempo se golpeava primeiro, fazendo o maior estrago possível, sem parar. E eram os outros que deviam detê-lo se fizessem iguais. Um dos que estavam arrancando os cartazes se comportou justamente desse modo. Atingiu Dário na cara sem preâmbulos, com um soco, derrubando entre os folhetos que tinha caído. E então foi para cima dele e continuou a golpeá-lo, enquanto os papéis esvoaçavam em torno como se houvesse uma excitação feroz nas próprias coisas. A essa altura, o estudante obeso se deu conta do rapaz no chão e correu em seu socorro de mãos vazias, mas foi parado no meio do caminho por um sujeito armado de corrente, que o acertou em um braço. O jovem então agarrou furioso a corrente e começou a puxar para arrancá-la do agressor, e os dois passaram a disputá-la por alguns segundos, aos insultos, até que Gino chegou pelas costas do estudante gordo e o abateu com uma paulada. Lila se esqueceu da febre, do cansaço e correu para o portão, mas sem um propósito definido. Não sabia se queria ter uma visão mais clara, se queria ajudar os estudantes, se simplesmente era movida por um instinto que sempre tivera e em virtude do qual as pancadas não a aterrorizavam, ao contrário, acendiam sua fúria. Mas não fez o tempo de voltar para a rua. Precisou esquivar-se para não ser arrastada por um grupinho de operários que estava passando às carreiras pelo portão. Alguns tinham tentado conter os espancadores, certamente Edo e mais uns outros, mas não conseguiram e agora estavam fugindo. Fugiam homens e mulheres, todos perseguidos por dois jovens com barras de ferro. Uma que se chamava Isa, uma funcionária, gritou correndo para Filipe: intervenha, faça alguma coisa, chame os guardas. E Edo, que estava com uma mão sangrando, disse em voz alta para si: vou buscar o machado e depois veremos. Assim, quando Lila chegou à estrada de terra, o carro azul já tinha partido e Gino estava entrando no cinza, mas ele a reconheceu. Parou estupefado e disse: Lina, você veio parar aqui? Então, puxado para dentro pelos camaradas, deu a partida e arrancou, gritando pela janela. Você bancava a madame, cretina, e olha em que merda se transformou. O dia de trabalho transcorreu numa ansiedade que Lila, como de costume, tratou de ocultar por trás de uma atitude ora desdenhosa, ora ameaçadora. Todos deram a entender que a culpa por aquele clima de tensão desencadeado de repente em um estabelecimento sempre tranquilo era dela.
Mas logo se delinearam dois partidos. Um, constituído de poucos, que queria reunir-se em algum lugar durante o intervalo do almoço e aproveitar o estado das coisas para convencer Lila a levar ao dono da fábrica uma cautelosa reivindicação econômica. Outro, composto pela maioria, nem sequer dirigia a palavra a Lila e era contrário a qualquer iniciativa que complicasse uma vida de trabalho já complicada. Entre os dois grupos não houve meio de se chegar a um acordo. Aliás, Edo, que pertencia ao primeiro grupo e estava bastante nervoso com o ferimento na mão, chegou a dizer a um integrante do partido oposto: Se minha mão infeccionar, se eu perder, vou até sua casa, jogo uma lata de gasolina e queimo você e toda a sua família. Lila ignorou ambas as facções, manteve-se fechada e trabalhou de cabeça baixa com a eficiência habitual, afugentando o bate-boca, os insultos e o resfriado. Mas refletiu muito sobre o que aguardava, o vórtice de pensamentos diversos lhe passou pela cabeça febril. O que acontecera com os estudantes espancados? Para onde tinham fugido? Em que enrascada o tinham se metido? Gino espalharia fofocas sobre ela em todo o bairro. Contaria tudo a Michele Solara. Que humilhação pedir favores a Bruno. No entanto, não haveria outra possibilidade. Temia ser demitida, temia perder um salário que, mesmo sendo miserável, permitia que ela gostasse de Enzo, sem o considerar fundamental para sua sobrevivência e a de Genaro. Depois, tornou a se lembrar de sua noite terrível. O que tinha acontecido? Devia ir ao médico? E se o médico encontrasse alguma doença, como ela faria com o trabalho e o menino? Cuidado, não se agite, precisava se reorganizar. Por isso, no intervalo do almoço, vencida pelas preocupações, resignou-se a falar com Bruno. Queria conversar sobre a brincadeira maldosa da linguiça, sobre os fascistas de Gino e reafirmar que não tinha culpa naquilo. Mas antes, sentindo desprezo por si, trancou-se no banheiro para ajeitar os cabelos e passar um pouco de batom. No entanto, a secretária lhe comunicou hostil que Bruno não estava e quase seguramente não viria durante toda a semana. Foi tomada de novo pela ansiedade. Cada vez mais nervosa, pensou em pedir a Pasquale que impedisse os estudantes de voltarem ao portão. Disse para si que, afastados os rapazes do comitê, os fascistas também sumiriam e a fábrica se acalmaria dentro de seus velhos hábitos. Mas como localizar Peluso? Não sabia onde era o canteiro em que ele trabalhava, não se sentia disposta a ir procurá-lo no trabalho, temia ter de cruzar com sua mãe, com o pai, sobretudo com o irmão, com quem não queria se encontrar. Assim, esgotada, somou todos os seus desgostos e decidiu recorrer diretamente a Nádia. Ao final do turno, correu para casa, deixou para Enzo um bilhete em que lhe dizia que preparasse o jantar. Cobriu bem Genaro com capote e gorro e subiu ônibus após ônibus, até o curso Vitor Emanuele. O céu tinha tons pastéis, nem sequer uma nesga de nuvem, mas a luz do final da tarde estava cedendo e o vento era forte, soprando um ar de violeta. Recordou-se com precisão da casa, do portão, de cada coisa, e a humilhação de anos atrás lhe acendeu ainda mais o fastio de agora. Como o passado era friável, desmoronava continuamente, caía sobre ela. Daquela casa onde ela havia entrado comigo numa festa que a fizera sofrer, agora saía rodopiando Nádia, a ex-namorada de Nino, para fazê-la sofrer ainda mais. Mas ela não era do tipo de ficar quieta e foi até lá, arrastando Genaro consigo. Queria dizer àquela garotinha: Você e os outros estão criando problemas para meu filho. Para você é apenas uma diversão. Nunca lhe acontecerá nada de grave. Para mim, para ele, são e é uma coisa séria. Então, ou você faz algo para consertar tudo, ou eu quebro sua cara. Pretendia falar exatamente assim, e tossia enquanto a raiva aumentava. Não via a hora de desabafar. Encontrou o portão aberto, subiu as escadas, lembrou-se de mim e dela, de Stefano, que nos acompanhara à festa, das roupas, dos sapatos, de cada palavra que trocamos na ida e na volta. Tocou a própria professora Galliani, que lhe abriu a porta, idêntica a como a recordava, gentil, toda arrumada até dentro de casa. Em comparação a ela, Lila se sentiu suja, pelo cheiro de carne crua que trazia impregnado no corpo, pelo resfriado que lhe congestionava o peito, pela febre que desordenava os sentimentos, pelo menino que a importunava, se lamuriando em dialeto. E perguntou bruscamente: Nádia está? Não, saiu.
Quando ela volta? Lamento, não sei dizer. Daqui a 10 minutos, uma hora, ela faz o que lhe dá na telha. Pode dizer que Lina a procurou? É algo urgente? Sim. Quer dizer a mim? Dizer a ela o quê? Lila se desconcertou. Seu olhar vago e parou em além de Galiane. Entrevia-se a antiguidade aristocrática dos móveis e dos lampadários, a biblioteca repleta de livros que a encantara, os quadros preciosos nas paredes. Pensou: aí está o mundo que Nino ambicionava antes de se atolar em mim. Pensou: o que é que eu sei dessa outra Nápoles? Nada. Nunca vou viver aqui, nem Genaro. Então que seja destruída, que venham o fogo e as cinzas, que a lava chegue até o topo das colinas. Depois finalmente respondeu: não, obrigada, preciso falar com Nádia. E já estava para se despedir, tinha sido uma viagem inútil. Mas gostara do andamento hostil com que a professora tinha falado da filha e exclamou com um tom subitamente frívolo: sabe que anos atrás eu estive em uma festa nesta casa? Eu imaginava não sei o quê, mas no fim das contas me entediei. Não vi a hora de sair. Galliani também deve ter percebido algo que lhe agradou, talvez uma fraqueza no limite da descortesia. Porém, quando Lila mencionou nossa amizade, a professora se mostrou contente e exclamou: ah, sim, Greco, ela nunca mais deu notícias. O sucesso deve ter subido a cabeça. Então convidou mãe e filho a se acomodarem na sala de estar, onde tinha deixado o neto brincando, um menino louro a quem quase ordenou: Marco, cumprimente seu novo amigo. Lila, por sua vez, fez o filho dar um passo à frente e disse: vá, Genaro, brinque com Marco. E se sentou numa antiga e confortável poltrona verde, continuando a falar sobre a festa de anos atrás. A professora lamentou não ter nenhuma lembrança dela, mas Lila se recordava de tudo. Disse que tinha sido uma das piores noites de sua vida. Contou como se sentira fora de lugar. Ironizou pesadamente as conversas que escutara sem entender nada. Eu era muito ignorante, exclamou com alegria excessiva. E hoje sou ainda mais. Galliani ficou ouvindo e se espantou com sua sinceridade, com um tom desconcertante, as frases ditas num italiano muito intenso, a ironia habilmente controlada. Deve ter sentido que Lila, suponho, aquele algo de inapreensível que seduzia e ao mesmo tempo alarmava, uma potência de sereia. Acontecia com qualquer um, aconteceu também com ela, e a conversa só se interrompeu quando Genaro deu um tapa em Marco e gritou um insulto em dialeto, arrancando um carrinho verde das mãos dele. Lila se levantou furiosa, agarrou o filho pelo braço, deu vários tapas vigorosos na mão que tinha batido no outro menino, e, embora Galiane lhe dissesse, branda, deixe pra lá, são crianças, o censurou com dureza e o obrigou a devolver o brinquedo. Marco chorava. Genaro não derramou uma lágrima. Ao contrário, arremessou contra o outro brinquedo com desprezo. Lila bateu nele de novo, muito forte, na cabeça. Vamos embora, disse então nervosa. Não, fique mais um pouco. E Lila voltou a se sentar. Ele não é sempre assim. É um menino lindo. Não é verdade, Genaro, que você é um menino bonzinho? Ele não é nada bonzinho, não é mesmo? Mas é inteligente. Apesar de pequeno, sabe ler e escrever todas as letras maiúsculas e cursivas. E então, quer mostrar à professora como você sabe ler, Genaro? Pegou uma revista sobre uma bela mesinha de cristal, indicou ao acaso uma palavra na capa e disse: vamos lá, leia. Genaro se recusou. Lila lhe deu um tapinha no ombro e repetiu ameaçadora: leia, Genaro. O menino decifrou de má vontade: D-E-S-T. E então parou, fixando com raiva o carrinho de Marco. Marco apertou forte contra o peito, deu um sorrisinho e leu com desenvoltura: Destinação. Lila ficou mal, fechou o senho, olhou o neto de Galiane com antipatia. Ele lê também? Por que lhe dedico muito tempo? Já os pais andam sempre por aí. Quantos anos ele tem? 3 anos e meio. Parece mais velho. É verdade, ele é bem desenvolvido. Seu filho tem que idade? Vai fazer 5 anos, admitiu Lila, contrariada. A professora fez um carinho indinário e lhe disse: mamãe o fez para uma palavra difícil. Mas você é excelente. Vê-se perfeitamente que sabe ler. Naquele instante houve uma agitação. A porta da escada se abriu e se fechou. Rumor de passos pela casa, vozes masculinas, vozes femininas.
Meus filhos chegaram, disse Galiane, e chamou. Nádia. Mas não foi Nádia quem apareceu na sala. Em vez dela, surgiu ruidosamente uma garota magra, muito pálida, louríssima e com olhos de um azul tão azul que parecia falso. A jovem abriu os braços e gritou para Marco: Quem vai dar um beijo na mamãe? O menino correu em sua direção e ela o abraçou e encheu de beijinhos, enquanto Armando, o filho mais velho de Galiane, se aproximava. Lila também se lembrou dele imediatamente e o observou enquanto quase arrancava Marco dos braços da mãe, gritando: Vamos, pelo menos 30 beijos também do papai. Então, Marco passou a beijar o pai na bochecha, contando: 1, 2, 3 e 4. Nádia chamou de novo Galiane com um tom subitamente irritado. Está surda? Vem aqui, há uma visita para você. Finalmente, Nádia entrou na sala. Atrás dela, apareceu Pasquale. O aborrecimento de Lila tornou a explodir. Então, quer dizer que depois do trabalho, Pasquale corria para a casa daquela gente, entre mães, pais, avós, tias e crianças felizes, todos afetuosos, todos bem instruídos, todos tão liberais a ponto de acolhê-lo com um deles, embora fosse pedreiro e ainda trouxesse os vestígios sórdidos do trabalho? Nádia a abraçou com seu jeito emocionado. Ainda bem que você veio, lhe disse. Deixe o menino com minha mãe, precisamos conversar. Lila replicou agressiva que sim, precisavam conversar imediatamente. Ela estava ali para isso. E, como enfatizou que só tinha mais um minuto, Pasquale se ofereceu para acompanhá-la até a casa de carro. Então deixaram a sala de estar, os meninos, a avó, e se reuniram todos, inclusive Armando, inclusive a jovem loura, que se chamava Isabela. No quarto de Nádia, um cômodo amplo com uma pequena cama, uma escrivaninha, prateleiras cheias de livro, pôsteres de cantores, filmes e lutas revolucionárias que Lila não sabia quase nada. Ali havia outros 3 jovens, 2 que ela nunca tinha visto, e Dário, bastante machucado pelas porradas que levara, escarrancado na cama de Nádia com o sapato sobre o edredom rosa. Todos os 3 fumavam. O quarto estava saturado de fumaça. Lila não se fez esperar, nem sequer respondeu o cumprimento de Dário. Disse que tinham colocado numa enrascada, que por sua falta de consideração ela agora corria o risco de ser demitida, que o texto mimeografado tinha causado um pandemônio, que nunca mais deveriam se aproximar do portão, que por culpa deles os fascistas tinham vindo a todos agora e estavam às voltas, tanto quanto os vermelhos, tanto quanto os negros. Sibilou para Dário. Quanto a você, se não sabe dar porrada, fique em casa. Sabe que podiam ter matado você? Pasquale tentou interrompê-lo umas 2 vezes, mas ela o rechaçou desdenhosa, como se a simples presença dela naquela casa fosse uma traição. Já os outros escutaram em silêncio. Somente quando Lila terminou, Armando interveio. Tinha os traços delicados da mãe, sobrancelhas pretas grossíssimas, a sombra roxeada da barba bem feita que lhe subia até os gnomos, e falava com uma voz quente, espessa. Primeiro se apresentou, disse que estava muito contente de conhecê-la, que lamentava não ter estado presente quando ela falava no comitê, mas que haviam discutido muito entre si sobre o que ela contara e como consideravam seu talento uma contribuição importante. Por fim, tinham decidido colocar cada palavra por escrito. Não se preocupe, concluiu tranquilo. Daremos todo o apoio possível a você e a seus companheiros. Lila tossiu. A fumaça do quarto lhe irritava ainda mais a garganta. Vocês tinham que ter me avisado. É verdade, mas não houve tempo. Quando se quer, sempre se acha tempo. Nós somos poucos e as iniciativas são cada vez mais numerosas. Qual é o seu trabalho? Em que sentido? Que trabalho você faz para viver? Sou médico. Que nem seu pai? Sim. E neste momento você está arriscando seu emprego? Pode acabar no meio da rua de uma hora para outra com seu filho? Armando balançou a cabeça descontente e disse: Disputar para ver quem se arrisca mais é um erro, Lina. E o Pasquale? Ele já foi detido 2 vezes e eu tenho 8 denúncias nas costas. Aqui não há quem se arrisca menos ou mais. Ah, não. Não, disse Nádia. Estamos todos na linha de frente e prontos a assumir nossas responsabilidades. Então, esquecendo-se de que estava na casa dos outros, Lila gritou: E se acontecer de eu perder o emprego, venho morar aqui. Vocês vão me alimentar, vão assumir a responsabilidade por minha vida? Nádia respondeu placidamente: Se quiser, sim. Apenas 3 palavras.
Lila compreendeu que não era uma frase vazia, que Nádia estava falando sério, que mesmo se Bruno Socavo demitisse todo o pessoal, ela, com aquela voz licorosa, teria dado a mesma resposta insensata. Afirmava estar a serviço dos operários e, enquanto isso, de seu quarto, dentro de uma casa forrada de livros e com vista para o mar, queria controlar você, queria lhe dizer o que você deve fazer com o seu trabalho, decidia em seu lugar. Tinha uma solução pronta mesmo que você fosse para o olho da rua. Se eu quiser, Lila esteve a ponto de dizer, arrebento tudo bem e melhor que você, sua mosca morta. Não preciso que venha me dizer com essa voz de santinha como eu devo pensar, como eu devo agir. Mas se conteve e disse brusca a Pasquale: Estou com pressa. Você me acompanha ou fica aqui? Silêncio. Pasquale lançou um olhar a Nádia e balbuciou: Acompanho. E Lila fez que ia sair do quarto sem se despedir. A jovem se precipitou para lhe abrir o caminho e, enquanto isso, lhe disse que era inaceitável trabalhar nas condições que a própria Lila descrevera tão bem, que era urgente acender a chama da luta e outras frases desse tipo. Não recue, estornou-a por fim, antes de passarem para a sala de estar, mas não obteve resposta. Sentada na poltrona, Galiane estava lendo, concentrada. Quando ergueu o olhar, dirigiu-se a Lila, ignorando a filha, ignorando Pasquale, que acabara de chegar embaraçado. Já vai embora? Vou, já está tarde. Vamos, Genaro, devolva o carrinho de Marco e vista seu casaco. Galiane sorriu ao neto, que estava emburrado. Marco deu o carrinho para ele. Lila apertou os olhos, reduzindo-os a duas fissuras. Nesta casa, todos são tão generosos. Obrigada. A professora a observou enquanto planejava com o filho para que vestisse o casaco. Posso lhe perguntar uma coisa? Diga, que estudo você faz? A pergunta pareceu perturbar Nádia, que atalhou. Mamãe, Lina precisa ir. Posso falar duas palavrinhas? Interrompeu Galiane, com um tom menos nervoso. Então repetiu para Lila, mas com gentileza. Que estudos você fez? Nenhum. A ouvir falar e gritar, não parece. Mas é assim, parei depois do quinto ano fundamental. Por quê? Não tinha capacidade. Como você se deu conta disso? Quem tinha era Greco, eu não. Galiane balançou a cabeça em sinal de discordância e disse: Se você tivesse estudado, teria se saído tão bem quanto o Greco. Como a senhora poderia dizer isso? É o meu trabalho. Vocês, professores, insistem tanto no estudo porque é com ele que ganham a vida, mas estudar não serve para nada, nem melhora as pessoas, ao contrário, torna-as ainda mais cruéis. Helena ficou mais cruel? Não, ela não. E por quê? Lila meteu o gorro de lã na cabeça do filho. Desde pequenas fizemos um pacto. A cruel sou eu. No carro, ela atacou Pasquale. Você virou escravo dessa gente? E ele a deixou desabafar. Somente quando lhe pareceu que ela havia esgotado todas as recriminações, ele começou com seu repertório político, a condição operária no Sul, o estado de servidão que predominava ali, a chantagem permanente, a fraqueza ou até mesmo a ausência de sindicatos, a necessidade de forçar as situações e chegar à luta. Lila, disse ela com um dialeto um tom comovido. Você tem medo de perder essa miséria que lhe pagam, e tem razão. Genaro precisa crescer. Mas eu sei que você é uma companheira de verdade, sei que você compreende. Nós aqui, trabalhadores, nunca estivemos nem mesmo dentro do piso salarial. Estamos fora de todas as regras, estamos abaixo de zero. Por isso, é uma blasfêmia dizer: me deixe em paz, eu tenho meus problemas e vou me virar sozinha. Cada um tem de fazer, no lugar que lhe couber, tudo o que for possível. Lila estava exausta, ainda bem que Genaro dormia no banco de trás com o carrinho apertado na mão direita. Escutou o falatório de Pasquale em ondas. De vez em quando lhe vinha à mente a bela casa do curso vitoriano Manuele, e a professora, e Armano, e a Isabelle e Nino, que a abandonara para encontrar em algum lugar uma mulher do tipo de Nádia, e Marco, que tinha 3 anos e sabia ler bem melhor que seu filho. Que esforço inútil tentar que Dinário se tornasse inteligente. O menino já estava se perdendo, era arrastado para trás e ela não conseguia segurá-lo. Quando chegaram ao portão de casa e ela se viu obrigada a convidar Pasquale a subir, disse a ele: Não sei o que Enzo cozinhou. Ele cozinha muito mal, talvez não seja bom para você. E esperou que ele fosse embora. Mas Pasquale respondeu: Fico só 10 minutos e depois saio.
de modo que ela tocou seu braço com a porta e com os dedos e murmurou: Não diga nada a seu amigo. Nada sobre o quê? Sobre os fascistas. Se ele souber, basta esta noite mesmo quebrar a cara de Gino. Você gosta dele? Não gostaria de fazer mal a ele. Ah, entendi. É isso mesmo. Olhe que Enzo sabe melhor que eu e você o que é preciso ser feito. Sim, mas de todo modo não diga nada a ele. Pasquale concordou com uma expressão preocupada. Carregou Dinário, que se recusava a acordar, e o levou a escada acima, seguido por Lila, que resmungava descontente. Que droga de dia, estou morta de cansaço. Vocês e seus amigos me meteram numa enrascada enorme. Contaram a Enzo que tinham estado na casa de Nádia para uma reunião, e Pasquale não lhe deu espaço para fazer perguntas. Conversou sem parar até meia-noite. Disse que Nápoles, assim como o mundo inteiro, era um caldeirão fervendo de vida nova. Elogiou muito Armando, que, como bom médico que era, em vez de pensar na carreira, tratava de graça que não tinha dinheiro, cuidava dos meninos dos bairros e, com Nádia e Isabela, estava metido em 1000 projetos a serviço do povo, uma escola infantil, um ambulatório. Disse que ninguém estava mais só. Os companheiros ajudavam uns aos outros. A cidade vivia momentos maravilhosos. Vocês, disse, não devem ficar trancados em casa. Precisam sair. Precisamos estar mais tempo juntos. E por fim anunciou que para ele não dava para continuar no Partido Comunista. Muita coisa ruim, muitos compromissos nacionais e internacionais. Não aguentava mais aquele marasmo. Enzo ficou bastante perturbado com aquela decisão. O debate entre eles acendeu e estendeu noite adentro. O partido é o partido. Não, sim e não. Chega de políticas de estabilização. É preciso atacar o sistema em suas estruturas. Lila se aborreceu depressa. Foi pôr Genaro na cama, que tinha jantado queixoso por causa do sono, e não voltou mais. Mas permaneceu acordada mesmo quando o Pasquale foi embora e os sinais da presença de Enzo pela casa se apagaram. Mediu a febre, estava com 38. Tornou a lembrar o momento em que Genaro teve dificuldade de ler. Mas que espécie de palavra ela pusera diante dos olhos do menino? Destinação. Com certeza Genaro nunca a escutara. Não basta conhecer o alfabeto, pensou. As dificuldades são muitas. Se Nino o tivesse gerado com Nádia, aquele filho teria um destino totalmente diverso. Sentiu-se uma mãe falhada. No entanto, fui eu quem o quis, pensou. Era de Stefano que eu desejava filhos. De Nino, sim. E de Stefano, não. De Nino, ela gostava de verdade, desejara-o intensamente, desejara dar prazer a ele, e pelo prazer dele, fizera um bom grado tudo o que para o seu marido tinha sido fazer à força, vencendo o asco, só para não ser morta. Mas o que se dizia que ela deveria experimentar ao se sentir penetrada, isso ela nunca experimentara. Era certo, e não só com Stefano, mas também com Nino. Os homens eram fixados demais nele, no pau, tinham um enorme orgulho dele e estavam convencidos de que você devia admirá-lo ainda mais que eles. Também Dinaro não parava de brincar com sua coisinha. Às vezes era embaraçoso como ele o girava diante das mãos e o puxava. Lila temia que se machucasse e até para levá-lo a fazê-lo urinar, tivera de esforçar-se, habituar-se. Enzo era tão discreto, nunca de cueca pela casa, nunca uma palavra vulgar. Essa era a razão por que sentia um intenso afeto por ele e lhe agradecia muito pela ajuda que ele tinha dado a ela. O controle que ele exercia sobre as coisas e sobre si lhe pareceu o único consolo. Mas depois o sentimento de culpa aflorou. O que a consolava com certeza o fazia sofrer, e o pensamento de que Enzo sofresse por sua causa se somou a todas as coisas ruins daquele dia. Os fatos e as falas lhe voltaram desordenadamente na cabeça por muito tempo. Tons de voz, palavras isoladas. Como se comportar amanhã na fábrica? Realmente havia todo aquele fervor em Nápoles e no mundo, ou eram Pasquale, Nádia e Armando que o imaginavam para sedar suas próprias ânsias, por tédio, para criar coragem? Devia confiar nisso, com o risco de cair prisioneira de fantasias? Ou era melhor tentar falar de novo com Bruno para evitar problemas? Mas, de fato, seria útil buscar amansá-lo, com o risco de que ele a atacasse de novo? Servia de alguma coisa dobrar-se à prepotência de Felipe e dos chefetes? Não avançou muito.
Por fim, sonolenta, chegou a um velho princípio que nós duas tínhamos assimilado desde pequenas. Chegou à conclusão de que para salvar Genaro, deveria intimidar aqueles que a mantinham sob intimidação. Deveria meter medo em quem queria amedrontá-la. Adormeceu com a intenção de causar estragos. A Nádia, demonstrando que ela era apenas uma garotinha de boa família, cheia de conversas melosas, a socava, que, lhe estragando o prazer de farejar salames e mulheres na câmara de manutenção.